Queridos, vamos então à nossa série Coríntios, uma igreja para não imitar. Coríntios, uma igreja para não imitar. Na última quinta-feira recebemos a boa palavra do Senhor por meio do pastor Vinícius Leite, que hoje já está lá trabalhando na cozinha, está fazendo almoço. Então, olha, o pastor que pregou na quinta está fazendo almoço. Isso é para você ter noção de como o negócio aqui está forte. Aleluia! Então, está lá fazendo, mas foi um negócio tremendo aqui na quinta-feira. Nosso coração ardeu, nós sentimos a presença do Senhor, foi muito forte o que Deus nos deu na quinta-feira. E hoje eu quero seguir naquilo que estamos ensinando, e eu quero chegar agora com vocês em Atos 2, 44 a 47, onde há divisão, não pode haver crescimento. A divisão era o problema grave na igreja dos Coríntios. E nós sabemos que aonde há divisão, é impossível haver crescimento. Se está dividindo, ao invés de crescer, está diminuindo, está enfraquecendo. E o corpo vivo de Cristo, ele cresce naturalmente. Ele é bênção, abençoador, e ele vai gerando filhos e filhas espirituais por muitos lugares. Assim está escrito, todos os que criam mantinham-se, o quê? Unidos. Repita comigo. Unidos. Quantos aqui creem? Você crê? Se você crê, você precisa andar unido à sua igreja. Unido em todos os sentidos. Servindo, ofertando, dizimando, doando, levando para o hospital, levando para o centro de recuperação, indo ao espraiado, indo ao Marquês, indo à escola bíblica dominical, participando das células. É unido. Todos os que creem, todos os que criam estavam unidos. E o que? Tinham tudo em comum. Mas pastor, não é redundância? Não, nós podemos ter muitas pessoas no mesmo lugar, mas com mentes e foco totalmente díspares, diferentes, fora do contexto, andando com uma outra direção, embora estejam juntos reunidos. Igreja é corpo vivo de Cristo. Se a sua cabeça que é Cristo está aqui, você que é corpo, você é o braço, tem que estar aqui. É pescoço, tem que estar aqui. Se você estiver fora, você não vai conseguir desenvolver tudo o que Deus quer na sua vida e para a sua vida e para a vida das pessoas. Eles estavam unidos, obrigado, diaconisa Sueli, e tinham tudo em comum. E queridos, para ter tudo em comum, eu preciso decidir, eu preciso definir a quem eu pertenço. Porque não é fácil, num meio tão heterogêneo, nos tornarmos homogêneos no pensamento, em o que Deus quer. O que Deus quer de mim e de você é que a gente faça discípulos. Amém? É ou não é? É isso ou não é? Nós estamos aqui nesta terra como igreja do Deus vivo para fazer discípulos. Uma vez que alcançamos as pessoas, precisamos ensiná-las. Foi isso que Jesus disse. Ide fazer discípulos, ensinando-os a observar tudo que eu. O grande problema é que, infelizmente, em muitos arraiais, não é o que Jesus ensinou aos discípulos que tem sido ensinado. Então, as igrejas começam bem, mas como não está fundamentada e firmada naquele que formou a igreja, edificarei a minha igreja. Quem disse isso foi Jesus. Quem é igreja de Jesus tem Jesus como cabeça. Quem é igreja de Jesus segue os princípios e parâmetros da palavra. Ela não caminha para lá porque a pessoa pensa assim, vai. A gente sabe que muitas coisas são invenções humanas, que não traz nenhuma solidez, dá uma aparência, não é? Aí alguns lugares colocam um véu, em outros lugares só pode andar com a camisa aqui, em outros lugares não pode isso, não pode aquilo, não pode... Externamente parece que tem alguma coisa de espiritual, mas o interior que precisa ser mudado, transformado, salvo, liberto, amadurecido, está infrutífero. Nós não queremos isso, nós queremos que vocês estejam firmados e fundamentados na palavra de Deus, em Jesus. Ter tudo em comum é ter um único cabeça.
quando estamos olhando, todos olhando firmemente para Jesus, nós não nos desviamos, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, olha só como eles viviam, por estarem unidos em Cristo e tudo comum no cabeça que é Cristo. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Vamos juntos agora? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Igreja que está fundamentada na palavra, ela vai crescendo naturalmente. Se estiver dividida, não cresce. Então, nós não queremos uma igreja que cresce. Nós queremos uma igreja que impacte a sociedade, que cause um impacto na cidade, cuidando bem dos que estão aqui dentro, mas olhando firmemente para os que estão lá fora. Não é 2.000 membros, 5.000 membros, nós temos 200.000 pessoas nessa cidade, e Deus morreu por elas, Jesus entregou a vida por todas elas. Se nós olharmos apenas para dentro, nós não cumpriremos a missão, o ID. E o ID nos leva ao ensino, nos leva à adoração, nos leva ao serviço, nos leva à comunhão. Todos nós precisamos estar focados nisso. O crescimento é natural em toda a igreja onde o Espírito Santo está atuando. O aumento do rebanho se dá por meio de ovelhas saudáveis, férteis e muito bem tratadas, edificadas no Espírito Santo. Ministérios saudáveis crescem, os discípulos chegam, todos servem a Deus com alegria, todos são edificados e todos celebram as conquistas juntos. Amém, queridos? Nós precisamos nos alegrar. Cerca de 40 a 45 novos irmãos estão chegando no próximo domingo. Você deve celebrar, você deve se alegrar. Por que Deus está dando esse crescimento? Porque vocês estão unidos e olhando só para Jesus. Todos vocês. Eu tenho visto a equipe do Bazar crescendo, são mais de 30 voluntários. Eu tenho visto muitas equipes de cozinha crescendo, são mais de 3 equipes. Nós estamos vendo a cozinha com quase 30 voluntários. Nós estamos vendo o som, a adoração, o ensino. Deus está dando crescimento, porque nós estamos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, quando alguém, deixa eu repetir, quando alguém perguntar sobre a sua igreja, fale assim: nós estamos indo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Tem problema? Tem. Quem aqui tem problema em casa? Quem tem problema? Doença, problema, tem problema em casa? Você sai aos 4 cantos falando dos problemas? Eu não vejo ninguém colocar problema na rede social, rapaz. Você olha para a rede social, está uma beleza, está uma maravilha. Parece que não tem problema, mas todos nós temos. Temos ou não temos? Temos. Agora eu vou reduzir a nossa pesquisa. Você é casado? Quem é casado? Levanta a mão aí. Isso. Você é casado. Casado tem ou não tem problema? Tem ou não tem? A gente sai aos 4 cantos falando? Não. Não. Então, o que a gente tem que fazer com a igreja? Proteger a comunhão dela. Se o teu irmão pecar, vai até ele. Se o Zaque, ele olhando, se o Zaque errar, não é a Zoe que vai apanhar. Não, ele errou. Prieto vai lá, conversar com ele, leva ele para viajar, né? Um casal sofisticado, viaja um pouco, né? Igual lá em Salvador, um casal de diáconos muito preciosos, Sandro e Antonete. E eles tinham os filhos, né? Ele tem os filhos, um casal lindo. Aí, num belo dia, o Isaac fez uma arte. Aí a Antonete falou assim: Isaac, já para o seu quarto, liga o ar-condicionado, liga a TV, tá de castigo. Eu falei assim: meu Deus,
Quem aqui recebeu um castigo desse? Meu Deus, no meu tempo o castigo era a terceira vara da infância. Quem é da época da vara aí? Deixa eu ver. A vara cantava, não tinha era nada. E alguns aqui, mais antigos, né? Era em cima do caroço de milho, ficava lá 1 minuto, 2 minutos. Imagina, quando levantava, tá lá o caroço de milho na ponta do joelho. Então, se nós sabemos preservar a nossa casa, a nossa família, a nossa integridade, se a gente conversa em família e a gente separa bem as coisas, igreja é a mesma coisa. Nós vamos ter em algum momento uma dificuldade aqui, outra ali, mas nós não podemos levar isso nem sequer para o dia seguinte, quanto mais por 2 meses, 3 meses, 1 ano, não pode, adoece, igreja dividida não cresce. Você precisa do seu irmão e o seu irmão precisa de você, amém? Olha o que Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 1, verso 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? E aqui o problema era que havia divisão, uns por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro. Igreja não é para viver dividida, nós temos que amar e cuidar de todos. A divisão da igreja dos Coríntios não pode ser reproduzida em nossos dias, pois aqueles não tinham todas as informações que hoje nós temos. Eles não tinham os 66 livros, eles não tinham a gama de livros fora da Bíblia, mas com base bíblica. Eles não tinham muitas informações. Então eles eram uma igreja nascente, eles ainda estavam engatinhando. Então a cultura chegou ali com muita força e eles acabaram saindo fora. 1 ano e 8 meses. O apóstolo, 1 ano e meio, 18 meses, 1 ano e meio, o apóstolo Paulo esteve lá plantando aquela igreja. Mas, queridos, foi Paulo sair um pouquinho e eles desviaram-se completamente da rota. E rapidamente a sociedade, o secularismo entrou e estava devastando a igreja, estava acabando com a igreja. Se nós não tomarmos cuidado, o secularismo invade a igreja, o mundo invade a igreja, as práticas de lá entram aqui. E você começa a agir aqui como se estivesse lá fora. De lá de fora, Deus já te tirou, amém? Lá é uma cultura, lá é uma forma de pensar, de agir, mas nós aqui somos guiados pelo Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, mas não ponha chumbinho. Dá o melhor para ele. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aqui é diferente, lá fora não. Lá fora, Deus levou. Talvez você já tenha feito isso que eu vou dizer agora. E não vai fazer nunca mais, lógico. Ah, me traiu, eu traí também. Paguei com a mesma moeda. Não é assim que a gente pensa lá fora? Foi assim que Jesus lidou com Pedro? Não. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Ama, Pedro? Amo, Senhor. Você me ama de verdade, Pedro? O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu traí. O Senhor sabe que eu menti. O Senhor sabe que eu praguejei. O Senhor sabe tudo isso. Mas ainda assim o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Apacenta o meu rebanho. Quando o cristão erra, ele não erra porque ele quer errar. Ele erra porque ele é pecador. E João diz o seguinte, que se você diz que não é pecador, você é mentiroso. O que nós não fazemos é viver na prática do pecado. Amém, queridos? A gente não maquina errar. A gente não quer errar. Ora, o apóstolo Paulo tinha ou não o Espírito Santo? Tinha ou não? Quantos aqui acreditam que ele era cheio do Espírito Santo? Paulo chegou na ilha de Malta, curou todos os enfermos. Meu Deus, era um homem muito usado, tremendo. Mas ele disse, o bem que eu quero fazer, mas o mal que eu não quero.
Sabe o que ele está ensinando para a gente, queridos? É que para a gente fazer o que é certo, há um esforço sobrenatural de rendição da minha natureza caída para a nova natureza que eu tenho em Cristo. Para eu amar quem fala mal, para eu amar quem tirou a minha oportunidade de crescer na empresa, para eu amar quem me roubou, para eu amar aquela pessoa que era meu parceiro, meu amigo, me traiu, e eu agora estou diante dessa situação, o que eu faço? A Bíblia te ensina, dá a ele uma nova chance. Sabe por quê? O seu Pai que está nos céus está te dando agora mesmo uma nova chance. A gente erra diante de Deus. Por que as pessoas não vão errar diante de nós? A gente pede perdão a Deus. Por que é que a gente não vai perdoar quem nos tem ofendido? Então, há uma contramão. E nós precisamos entender que ser cristão é andar na contramão do mundo. A gente está indo contra a maré, contra a cultura, e nós precisamos entender que se o Espírito Santo não nos tomar completamente, nós vamos continuar aqui dentro com algumas práticas que geram divisão e enfermidades à igreja. Aquela igreja não tinha todas as informações que eu e você temos, não que não soubessem que algo estava errado, mas ao mesmo tempo, tudo era muito novo e eles ainda estavam crescendo em conhecimento, obediência e prática diária da vontade de Deus para as suas vidas e igreja. Incorrer nos mesmos erros hoje é rebeldia elevada à quinta potência. Vamos juntos? Incorrer nos mesmos erros hoje é rebeldia elevada à quinta potência. Então, o que foi errado lá, eu estou lendo, não é para fazer isso. Eu tenho que me render ao Espírito Santo e fazer o contrário, porque já está escrito aqui. Deus não multiplica, Deus não faz crescer aquilo que a gente faz no nível da divisão. Deus não faz. Se está dividido, é porque não há crescimento. Vejam 1 Coríntios 1, 5 a 9. Aqui, queridos, é a graça de Deus manifesta. É a graça de Deus. Queridos, é Ele, autor e consumador da nossa fé. Você sabe o que isso significa? Marcos, Mateus, Matos de Jesus. Você sabe o que significa isso? Ser o autor e o consumador. A certeza de que você vai perseverar até o fim é porque Ele é autor e Ele é o consumador. Não é você. Você só vai. Tropeça aqui, levanta ali, cai, vai, levanta de novo. Senhor, misericórdia, aí vai de novo. Ele começou a boa obra e é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Você é de Jesus, o céu está garantido. Ande em pureza, ande em santificação, porque Ele te chamou para isso. Mas o mérito é todo dele. Não é nosso, é dele. Vejam o que está escrito aí. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Agora, olha, leia isso para você mesmo. Ele, Jesus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão o quê? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele. Quem aqui já leu? Quem aqui já leu essa passagem? Quando diz assim, olha, se vocês forem infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se. A garantia que vamos estar na presença dEle irrepreensíveis é porque Jesus fez tudo de forma plena, integral, concreta, cabal.
Não é mérito meu e seu, por isso que eu e você devemos amar o nosso irmão, cuidar do nosso irmão, e quando vermos qualquer conversa que vá divergir daquilo que estamos ensinando, meu irmão, não é isso que o pastor está ensinando, não é isso que nós estamos vivendo, não é isso que Deus está fazendo, venha para cá, vamos conversar, vamos orar, vamos fazer uma semana de jejum, vamos crescer espiritualmente, vamos nos dedicar mais uns aos outros, e não vamos dar lugar àquilo que não provém de Deus. O que provém de Deus traz unidade, traz comunhão, traz amor, traz doação, só traz coisas boas. O que nós estamos vivendo como igreja, nós sempre sonhamos, mas Deus ainda tem muito mais a realizar e fazer em nosso meio. A igreja estava com toda a capacidade espiritual para o crescimento, mas precisava deixar toda a carnalidade que a divisão acaba gerando e entregar-se plenamente ao Senhor, que a santificou para que ela fosse santa. Só as mulheres agora, 1 Coríntios 1, 2 e 3. Só as mulheres. Paulo está escrevendo uma carta a uma das igrejas que não servem em momento nenhum para ser imitada. No entanto, os ensinos que eles receberam devem trazer para nós hoje a reflexão e nos fazer mais maduros em Cristo, para não agirmos como eles agiam. A abertura da carta de Paulo aos Coríntios é um tratado teológico que revela o propósito central da santificação outorgada pelo Espírito Santo a todo aquele que, como nós, entregou sua vida a Jesus, e como o Senhor deseja que todos sejamos transformados no processo diário da santificação. Observe o que ele escreveu: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Você é santificado em Cristo. Ele te santificou, Ele te regenerou, Ele te transformou. Em breve Ele vai te glorificar, mas já está escrito no passado, te glorificou também. Ele começa e termina. Agora, enquanto estamos nesta vida, o processo que nós precisamos nos render, que nós chamamos de santificação, esse processo é o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo, que nos leva a progredirmos mais e mais. Queridos, nem sempre José Cândido Sobrinho foi assim, mas eu estou crescendo, estou melhorando. Nem sempre Elaine foi assim, nem sempre Calheiros foi assim, nem sempre Oloí foi assim, nem Rayane, nem Osorimar, nem sempre você foi. Mas quem aqui está crescendo? Você está crescendo? Você está crescendo? Amém? Você está crescendo? Você está melhorando? Está lendo mais a Bíblia? Está jejuando mais? Está orando mais? Está buscando mais? Está se doando mais? Está servindo mais? Você está melhorando, você está crescendo. Deus quer que você sirva, mas em primeiro lugar, que se santifique. Que você decida uma vida de pureza, uma vida que agrade ao Senhor, uma vida que busca servir àquele que é santo. Tome nota, onde há divisão, não pode haver avivamento. Está dividido, não tem avivamento que chegue. Onde há divisão, não pode haver avivamento. Olhem para Ezequiel, capítulo 37, 7 a 14. Olhemos. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento.
Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles. Quantos aqui creem na ressurreição? Quantos aqui já leram lá em Mateus que no dia em que Jesus foi crucificado, os túmulos se abriram e viram os santos entrando na cidade? Quantos já leram isso? Já leu isso? Ele é a ressurreição e a vida. O que ele promete, ele cumpre. Se ele veio aqui na plenitude dos tempos, em breve ele vai voltar. E voltará para buscar a sua igreja. Tem gente aqui, tem gente ali na Metodista, lá na Pentecostal do Poder, lá na Pentecostal mais ou menos, ali na Pentecostal que tem muito fogo, ali ele tem gente salva em muitos lugares. Só na primeira igreja batista em Maricá que ninguém vai ficar para trás. Aqui está todo mundo salvo. Amém. Amém, irmãos? Salvos. Estamos salvos. Ninguém tira isso da gente, porque Jesus disse que não tira. E se ele disse que ninguém arrebata da mão dele, é porque não arrebata mesmo. Nós temos garantia de salvação. Aquele que crê está salvo. Não estará, está. Você está salvo. Agora, como é que eu devo viver? Em gratidão ao Senhor, me santificando, me purificando, melhorando. Aquilo ali eu posso até assistir, porque eu tenho o controle, eu sei a senha. Eu posso até assistir, mas não vou assistir porque não vai me edificar. Eu não vou assistir porque não vai me acrescentar em nada. Não vai ajudar no meu relacionamento com meu irmão, com a minha irmã, com a minha esposa. Ah, isso aqui eu não vou comprar porque eu posso investir na Amazônia. Eu deixo de comprar isso aqui para servir ao Senhor. Ah, isso aqui eu não vou fazer porque, poxa, eu estou tomando o tempo da minha esposa. Eu vou fazer. Deus vai guiar você a toda a verdade, ao que é sólido, ao que é firme, ao que é constante. Muitas coisas fúteis vão saindo da sua vida, muitas coisas vão saindo, e quando você vai ver, você está integralmente ligado ao Senhor, você está integralmente fazendo aquilo que Deus espera que você faça, e tudo isso vai redundar em vida, na vida das pessoas. Dizem que estão secos, sem esperança, sem futuro, por isso profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles, em algumas versões, nas mais tradicionais, o meu espírito, e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei. Igreja dividida jamais experimentará o verdadeiro avivamento espiritual. O verdadeiro. Se ouve muito de avivamento, mas eu quero falar, à luz da Bíblia, o que são marcas incontestáveis do avivamento espiritual. À luz de Ezequiel capítulo 37, a palavra de Deus profetizada. Se é a palavra de Deus que está sendo profetizada, pode acreditar. Vai ter edificação, cura, libertação, unidade, crescimento, evolução, impacto na cidade, quando a palavra é profetizada. Palavra. Quem está entendendo, diga amém. Palavra profetizada, palavra ensinada, palavra vivida, palavra praticada. O texto vai dizer, então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Querido, isso aqui é muito forte. Sabem por quê? Eu não posso, e nenhum pastor,
nenhum diácono, nenhum líder de célula, ninguém pode ensinar um outro fundamento, a não ser o que já está posto, Cristo. Se nós nos debruçarmos em ensinar sobre Jesus e o estilo de vida que Ele quer que vivamos, podem ter certeza, haverá transformação. Esse púlpito é cristocêntrico. Tem que pregar a palavra. Subiu aqui, palavra. Louvor vai ministrar, tem que ter palavra. Palavra. Tudo que fizer aqui nas classes, nas células, palavra, Jesus, Espírito Santo, Deus, envolvimento com as Escrituras, envolvimento com a igreja, envolvimento com os irmãos, palavra. Aí você pode ter certeza, o avivamento está às portas. É a palavra? Profetiza a palavra, conforme está escrito, conforme Ele ordenou. Você não precisa fazer força. Eu hoje mostrei a uma equipe que eu estava aqui ensinando sobre a classe integração, uma família, eu mostrei o que o pastor de Moçambique, o Leônidas, Danilo está lá, né? O pastor Leônidas é o líder da frente missionária lá, e ele falou, olha, é sempre, pastor, um prazer estar aí na PIBAM, é muito bom estar aí, sempre é muito bom estar aí. E eu sempre falo de vocês, de uma igreja que muda sem loucuras. Eu achei aquilo uma frase tão... Eu sempre falo por onde eu passo, uma igreja que tem mudado muito sem loucuras. É assim, irmão, sabe por quê? Quem está mudando não é o pastor, é a palavra. Quem está mudando não é o pastor, é a palavra, é a EBD, são os líderes de célula, são as pessoas que estão envolvidas com o ensino. Nas reuniões dos diáconos, é só palavra. Na reunião sua em casa, lendo a Bíblia, palavra. Quando vocês estão reunidos no ministério infantil, palavra. Se alguém desafinar disso, é visto notoriamente. Vai gerar divisão, aquilo seca, aquilo corta. Porque tem mais gente lá falando, não faça assim, deixe de fazer isso, faça por aqui. Porque se dividir não tem avivamento. A palavra profetizada com precisão, ela vai gerar, olha o que vai gerar, ação sobrenatural. Nós estamos pregando aqui. Quem aqui quando se converteu veio chorando? Foi, pastor, quando eu me converti, chorei muito, pastor. Levanta sua mão assim, deixa eu ver. Isso, olha só quanta gente. Palavra pregada, ação sobrenatural do Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Coisas grandes vão acontecendo, vai havendo um calor no coração. Quando você vai ver, as lágrimas já foram. Quando você vai ver, você está com o rosto no chão em lágrimas. Quando você vai ver, você está aqui na frente, nem sabe como veio. Coisas sobrenaturais. Sabe o que aconteceu lá? Um barulho. Repita comigo, um barulho. Agora fala para o teu vizinho aí, não tenha medo de barulho não. Não tenha medo de barulho. Acontece. O barulho faz parte, mas não é o homem que faz. Ação sobrenatural, enquanto eu falava, enquanto eu profetizava, é impossível olhar para esse texto e não lembrar do que Pedro viveu. Pedro vai dizer assim, olha, enquanto eu estava falando, o Espírito Santo veio sobre a casa de Cornélio, foi um negócio de louco, eu vi com eles o que nós também experimentamos. Então, quando você prega a palavra, coisas grandes e extraordinárias, sobrenaturais, não é você que convence, é o Espírito Santo. Não é você, é o Espírito. Se você pregar a palavra, o Espírito atua e as pessoas têm a vida transformada. Então, enquanto eu falava, ouvi um barulho. O Espírito Santo gera essa unidade. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, queridos. Onde tem ação do Espírito não tem divisão, é impossível. Impossível. Pregou a palavra, manifestação do Espírito, pode ter certeza, não vai dividir. Se dividiu é porque tem problema, é outra coisa. Vejam,
Eram os ossos. O barulho era o quê, pastor? Os ossos se ajuntando uns com os outros. Nunca separa, nunca divide. Cada um no seu próprio lugar. Não tinha nenhum Frankenstein. Nenhum. Sua orelha, seu ouvido, seu olho. Talvez até você quisesse, né? Tem gente... Eu, por exemplo, me acho a pessoa mais bonita da Terra. Não tem ninguém como eu. Assim como não tem ninguém como você. Eu sou o mais bonito dessa terra. Há uma segunda pessoa que concorda com isso, Raquel. E é a única. Minha mãe também, eu acho que concordava. Embora, eu acho que ela gostava mais do Paulo. Lá em casa, a preferência assim, do mais velho era notória. Paulinho chegou, ia para o quintal, né? Pegava frango e matava. Aquela coisa. Paulinho chegou. Aí, Dudu, aparecia até maionese no meio de semana, né? Queridos, eu cresci com 12. Então, galinha era só no domingo. Vocês hoje comem... A criançada hoje fala assim, galinha de novo. Pois é. Galinha naquele tempo era festa, não é? Então, eu e você somos chamados por Deus para vivermos este movimento espiritual. O Espírito Santo, ele vai gerar unidade. Agora, a unidade espiritual, sabe o que gera? À luz de Ezequiel, equilíbrio, força e proteção. Onde o senhor leu isso, pastor? Enquanto eu olhava, ele pregou, movimentação espiritual, um barulho, está todo mundo se juntando no mesmo lugar, ele continuou olhando. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriam de quê? Tendões e músculos, e depois de pele. O que é isso, pastor? Equilíbrio, força e proteção. Porém, não havia respiração nos corpos. Aqui é um outro detalhe que a gente vai falar daqui a pouco. O Espírito Santo é a nossa vida como homens e mulheres de Deus. Eu vou repetir isso. O Espírito Santo é a nossa vida. Nós nascemos da carne, quando nascemos do pai e da mamãe, mas nascemos do Espírito. A nossa nova vida não é pautada pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo meu avô, pelo meu... Não. Você nasceu da água e do Espírito para viver para a glória de Deus. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Quando o texto está falando sobre isso, ele está dizendo o seguinte: você pode estar em pé, mas ainda não nasceu de novo. É necessário nascer de novo. É necessário reaprender aquilo que talvez tenha ficado, ou você foi levado para uma condição de quase apostasia. Você deixou de viver o cristianismo para viver você mesmo dentro da casa de Deus. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos de igreja, mas ainda não nasceu da água e do Espírito. Você está convencido só que é um bom lugar, que vale a pena, mas você ainda precisa nascer de novo. Jesus falou isso com Nicodemos, um mestre da lei, alguém que conhecia de trás para frente. Mas eu e você, que conhecemos um pouquinho da graça de Deus, sabemos que sem o Espírito não dá. Quem disse isso não foi o pastor Cândido, não foi o pastor George. Jesus disse: sem mim. Por isso que não é só estar em pé, por isso que não é só vir à igreja, por isso que não é só servir na igreja. Tem que estar cheio, tem que se encher. Enchei-vos do Espírito Santo é mandamento, é imperativo, é necessário, porque senão você começa a dividir ao invés de multiplicar. Você começa a desconfiar do avivamento que Deus está trazendo. Queridos, quanto mais eu vejo gente servindo, se despertando, agora mesmo vamos começar a aula de reforço. Vários professores já procurando para fazer a inscrição para abençoar também. Quando eu vejo advogados na igreja que estão montando um ministério e já estão abençoando tanta gente, quando eu vejo médicos na igreja que já estão fazendo o ministério e abençoando as pessoas, quando eu vejo as pessoas que fazem diversas outras coisas, ministrando, levando pessoas para Jesus, evangelizando no Uber, no táxi, no ônibus, quando eu vejo um batalhão descendo aqui,
Quando eu cheguei aqui em 2017, era só Eduardo Pai. Ele vinha aqui, pegava as cadeiras, pegava as mesas, pegava a sopa, levava tudo para lá e fazia com o grupo que chegava mais tarde. Na época, ali o pastor Jorge já estava aqui também, chegando, e eles faziam ali. Depois voltava Eduardo de novo, com alguns que apareciam para ajudar. Queridos, só na cozinha agora, para a sopa, nós tínhamos cerca de 8 pessoas fazendo a sopa. Preto, um calor terrível, 2 horas da tarde, e o povo ali, toquinha, bonitinha, um calor tremendo, suor. Aí eu falei assim, não deixa cair dentro da sopa não, não pode cair dentro da sopa. É tempero. Um detalhe, com alegria. Com alegria. Na tenda, Ruth, meio-dia, na tenda aqui, povo servindo, recebendo as pessoas. Nas células, as pessoas que abrem as suas casas, as pessoas que abrem mão do seu tempo para estar lá ministrando. Quando eu vejo isso, eu me alegro. Senhor, continua abençoando, continua ajudando. E Cleide, com o trabalho ali eu esqueço, de costura, corte, costura e modelagem. Tinha aqui umas 25 mulheres ali. Raquel disse que eu sou exagerado, mas tinha 25? 20, tá bom, então 20. 23. Olha, impressionante a presença do Espírito Santo naquele espaço de comunhão, com aquelas mulheres ali, aprendendo corte, modelagem e costura, presença de Deus. E ela falou assim, aquele lá é o meu pastor. Já veio uma mulher chorando. Eu falei, meu Deus, o que será que eu sou tão feio assim? A mulher já olhou para mim e veio chorando. Necessidade, queridos, de compartilhar uma dor, um sofrimento, e a igreja está aqui aberta para isso. Quando a igreja está na mesma direção, podem ter certeza, coisas extraordinárias acontecem no coração das pessoas, e as pessoas, quem aqui já sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Você já sentiu? É isso, queridos. Alguns são moderados, outros dão um glória a Deus mais forte, outro dá um aleluia lá, o outro fala algumas coisas que a gente não entende, mas a gente deixa passar. E acontece ou não acontece? Quem está entendendo? Não é isso. Mas nós estamos evangelizando, estamos levando a mensagem, estamos caminhando para a direção que Deus quer. Cada um do seu jeito, entendendo de uma só forma. Cada um do seu jeito, entendendo de uma só forma. Você é mais importante do que o que você faz. Você é mais importante do que o instrumento que você toca. Você é mais importante do que o seu serviço lá no estacionamento. Você é mais importante do que o seu pecado. Você é mais importante do que a sua forma de pensar acerca de tudo. Você é amado por Deus. Eu te amo. Me ame também do jeitinho que eu sou. Amém? Me ame também. Então Deus nos abençoe. Queridos, 10 para meio-dia. Eu precisei levar até agora porque me disseram que a pessoa que estava, a nossa Beth, ela tinha passado mal, e ela falou assim, pastor, por favor, alonga um pouquinho a mensagem. E ela foi no hospital, já voltou. Então, daqui a 5 minutinhos eu estou encerrando. Aguenta firme aí. Posso levar mais 5 minutos? Quem aí me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30, 40. Bom, tá bom. Ótimo, ganhei mais de 5 então. Só para a gente fechar aqui. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetize para o vento, ou o Espírito. Diga que o Senhor Deus está mandando que Ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Leia em casa Atos capítulo 2, e você vai entender aquele vento todo, aquele barulho, aquele monte de língua que apareceu ali. É isso aqui, olha.
E então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração, o Espírito entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram em pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Hoje, queridos, nós somos bilhões de cristãos espalhados pelo mundo. Hoje, vivos, fora os que vieram antes de nós. Sabem por quê? O que Deus promete, Ele cumpre. Quem aqui é filho de Abraão? Quem aqui é povo de Israel? Porque o que Ele prometeu a Abraão, você será pai de muitas nações. Você, Abraão, porque creu, porque viveu pela fé, porque andou comigo, Abraão foi chamado amigo de Deus. Sabe o peso disso, Jorge Lucas? Ser chamado amigo de Deus. O amigo sabe tudo que o outro vai fazer ou deixar de fazer. Ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Ao meu amigo? Não. E o que Jesus fala? Aquele que me ama vai guardar o meu mandamento. O Pai o amará. Eu virei a ele. Vamos fazer nele morada. Eu vou revelar a ele a vontade, a direção. Uma igreja que está fundamentada na palavra é uma igreja que vai profetizar a palavra. Uma igreja que prega a palavra vai respirar essa palavra. Os dons espirituais, essas capacitações tremendas que o Espírito Santo deu à igreja, eles vão se manifestar mais e mais. Amém, queridos? Os dons espirituais. Para a nossa edificação, nós vamos avançar muito no alcance da cidade e no amor e cuidado aos que estão aqui dentro. Uma igreja para pastorear e uma cidade para alcançar. Pense assim, e vamos buscar de toda sorte a unidade, o amor, a compreensão, a ajuda. Quando a gente se ajuda, a gente alcança muito mais do que quando a gente se separa. Nunca perca ninguém. Nunca perca ninguém. Nunca pense assim, foi tarde. Não quero mais saber. Você está matando você mesmo. Perdoe. Ame. Dê uma nova chance. E você vai ser chamado filho de Deus, amigo de Deus. Não perca a oportunidade de revelar a graça de Deus às pessoas que estão à sua volta. Quem é curado somos nós mesmos. Quando você perdoa, a cura vem para você. Quando você ama, quando você caminha junto, é você que é o abençoado. Então, fiquemos em pé.